Repórter Rio dá sequência nesta semana às entrevistas com os candidatos à sucessão do prefeito Eduardo Paes. A nossa entrevistada hoje é Jandira Fegali, do PCdoB, e vamos a um breve perfil da candidata. Jandira Fegali é curitibana e tem 59 anos. Médica cardiopediátrica, começou a vida política no início da década de 80, no PCdoB, partido em que está até hoje. Foi eleita deputada estadual constituinte em 1986 e é eleita desde 90 deputada federal pelo Rio. É autora da lei que garante a cirurgia reparadora de mama em casos de câncer através de planos de saúde. Em 2005, foi relatora da Lei Maria da Penha. Foi secretária de Desenvolvimento Econômico da cidade de Niterói e secretária de Cultura da cidade do Rio. Concorreu à Prefeitura do Rio em 2008. A candidata Jandira Fegali, que é deputada federal, está em Brasília, onde vota na sessão que vai decidir o futuro do deputado Eduardo Cunha. E será de lá que ela dará a entrevista. Serão 15 minutos que começam a ser contados a partir do início da primeira resposta. E lembramos também que as perguntas são basicamente as mesmas para todos os candidatos. Os jornalistas Vladimir Platonov, da Agência Brasil, e Tâmara Freire, das rádios ABC, também participam da entrevista, que é traduzida para a língua brasileira de sinais pelo Jonatas Narciso, nosso colega do Jornal Visual. Boa tarde a todos, muito bem-vindos. Bom, deputada Jandira Fegali, candidata, muito boa tarde. E eu começo perguntando o seguinte: um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas comprova que o Ibope já havia constatado, sobre a saúde pública, que realmente o carioca está muito insatisfeito. E a minha pergunta é: o que a senhora propõe para garantir uma saúde de qualidade à população? Bom, primeiro só reforçar a tua informação de que, de fato, eu estou aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados cumprindo o meu dever de deputada federal para estar presente na cassação do deputado Eduardo Cunha, onde votaremos a favor e esperamos dar uma boa resposta hoje à sociedade brasileira em relação a esse tema. Em relação à saúde pública, eu sou médica, você sabe disso, 30 anos de luta na saúde pública desse país, construção de várias leis aqui em Brasília, e eu acho que nós temos dois eixos fundamentais na luta da saúde. A primeira é a parte da promoção da saúde, da prevenção de doenças, onde entram aí as endemias, o combate ao mosquito, dos focos de endemia que nós temos hoje, que é fundamental, e esse é um papel muito central da Prefeitura, como também a melhoria da qualidade de vida das pessoas, da habitação, do saneamento, da infraestrutura, para evitar que bairros tão próximos tenham resultados tão diferentes. A mortalidade infantil de Cidade de Deus é 3 vezes maior do que a mortalidade infantil da Barra da Tijuca, sendo bairros vizinhos. Então, esse é um campo da saúde fundamental para a gente atuar, que é a integração de políticas públicas e a prevenção no combate, inclusive, ao foco do mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Em relação à assistência, há um grave problema no Rio. Não há integração entre os sistemas municipal, do Estado e do Governo Federal. As OS, que é o modelo que nós vamos enfrentar, reduzem equipes, falta médico, falta leito. E nós temos hoje uma situação onde as clínicas da família existem, claro que precisam ser ampliadas, mas muitas delas estão fechando por falta de médicos de equipe. E quando atende na clínica da família, não consegue atender nem no especialista e nem na retaguarda hospitalar. Isso é por falta de integração de gestão. O chamado Sistema de Regulação do Rio de Janeiro virou uma legenda maldita, porque ela não integra aquilo que o município tem a obrigação de integrar, que é a estrutura do município, todos os exames especialistas eleitos do Estado e dos leitos federais. E só mais uma questão, que é ter na clínica da família o terceiro turno de atendimento para atender principalmente mulheres e homens trabalhadores que não podem chegar até as 5 da tarde. Okay. Candidato, o Rio de Janeiro vive uma situação dramática, com vários territórios sob domínio do poder paralelo, seja do tráfico, seja das milícias, e os moradores desses locais sofrem também com a repressão policial. A gente sabe que essa política de combate às drogas, ela precisa de uma discussão nacional e que a política de segurança pública ela é feita prioritariamente pelo governo do Estado. Mas o que o poder público municipal pode fazer para melhorar a vida dessas pessoas que também vivem na cidade do Rio de Janeiro e estão vivendo aí essa situação tão complicada, precisam de uma resposta? Quando você me faz essa pergunta, eu me lembro de todas as mulheres, principalmente com quem eu tenho conversado nas favelas do Rio de Janeiro. São mulheres que sofrem demais, porque veem os seus filhos serem mortos todos os dias, e mulheres que olham também para suas crianças vivas e não têm alternativa, não têm oportunidade, não têm saída, nem espaço de lazer, como por exemplo na favela do Jacarezinho.
O poder público municipal tem responsabilidade porque as pessoas vivem na cidade do Rio de Janeiro. Então, primeiro, ele tem que reivindicar, a prefeitura tem que reivindicar a participação na elaboração da política de segurança global num gabinete institucional único, com o Estado e com o governo federal, para evitar que a guerra ao crime seja uma guerra aos pobres e deixe as pessoas entre a milícia e o tráfico e entre a polícia e esses criminosos. Então, esse é um aspecto fundamental. O segundo é entrar fortemente, mudando o ambiente das comunidades populares das favelas, mudando o ambiente de referência. O menino não pode crescer olhando o jovem de 14, 15 anos de fuzil na mão ou com droga na mão, ou morrendo com a sua vida encurtada ou pela bala da polícia ou pela bala do tráfico. Então, ao invés de mandar uma bala, vamos mandar uma oportunidade de trabalho, vamos potencializar as iniciativas dessas favelas, vamos mandar uma escola, vamos mandar um cinema, vamos mandar um teatro e fazer políticas públicas integradas para mudar o ambiente. E a Guarda Municipal atuando em áreas de delito contra a pessoa, delitos em áreas de conflito, inclusive na porta das escolas. A senhora acredita que a Guarda Municipal deve ser armada, candidato? Não concordo, acho que não deve ser armada, porque hoje que nós mais temos no Rio de Janeiro é bala perdida matando inocente. Não é papel da Guarda essa militarização. A Guarda é uma guarda cidadã de prevenção em áreas de conflitos e delitos contra a pessoa. Candidata, justamente a questão da educação é um dos principais métodos de tirar a criança, o adolescente da rua e de afastá-los da criminalidade. Pontualmente, objetivamente, o que a senhora propõe para a educação, começando pela questão das creches? Bom, as creches, primeiro, é uma deficiência grande de creches na cidade do Rio de Janeiro. E ontem, andando no Jacarezinho, as mães diziam que uma das creches, por falta de almoço, tem um horário hoje de 8 às 11h30 da manhã, mostrando o número de mentiras que são ditas na televisão e nos debates pelo candidato à situação. Nós temos hoje deficiência de creche que precisam ser superadas e tem que ter horário estendido, principalmente para as mães que trabalham até 7, 8 horas da noite e têm seu filho dentro da creche. Isso é fundamental, eu falo isso como mulher feminista há 30 anos. Em relação à escola do ensino fundamental, tem que voltar à época Brizola, Darcy Ribeiro. A escola aberta, a escola que é o centro da articulação social da comunidade, aberta à comunidade nos finais de semana, com conselhos de bairro dentro dela, para que a população possa decidir as suas prioridades do bairro e a prefeitura possa ouvir, consultar e decidir em conjunto, e seja uma escola de fato de horário integral que não existe hoje na cidade do Rio de Janeiro, integrando a cultura, integrando o esporte educacional, integrando banda larga para o conhecimento através da internet, superando o analfabetismo digital dos alunos, inclusive de parte dos trabalhadores em educação. Mas eu quero que a rua seja um lugar saudável também. Eu não quero a escola contra a rua tem que ser ocupada por atividades culturais, por atividades de convivência, de lazer, para que as pessoas também não tenham mais medo da rua e possam ter um outro ambiente no lugar onde elas vivem. Candidata, só objetivamente, é possível nós termos as escolas em tempo integral? Isso é factível? É uma bandeira do atual governo municipal e, pelo que a senhora está falando, também é uma bandeira sua. Isso é possível? Olha, é possível não todas ao mesmo tempo, obviamente. Você tem que olhar o orçamento e, principalmente, quando aqui em Brasília existe uma emenda constitucional que retira os recursos da educação deste governo Temer, deste governo que deu o golpe no Brasil. Este governo está tentando tirar recursos da saúde e da educação e os candidatos que apoiam esse governo deveriam ter vergonha de falar em horário de tempo integral ou em fortalecer a educação ou superar déficit de creche. É possível, é factível, botando os 25% que não foram colocados por Eduardo Paes, que botou 21% em 2015, descumprindo a Constituição, e 4% de um orçamento em torno de 20 bi, sem considerar a transferência constitucional, é bastante dinheiro para se fazer a extensão e, inclusive, atender aos trabalhadores da educação que têm um plano de cargos e salários ruim, que não foi discutido com eles, que precisa ser revisto e valorizado para que isso seja cumprido com qualidade e com eficiência para as crianças, particularmente também tendo o professor especializado e o agente de inclusão para as crianças e adolescentes com deficiência. Candidata, o trabalhador perde horas no transporte público por causa do trânsito. Quais são as suas propostas para fazer a cidade andar? Bom, primeiro, o trânsito do Rio de Janeiro, pelo último estudo que a gente viu de institutos especializados, ele tem a mesma velocidade da época da carroça do século XIX, são 15 km por hora. Então, além de perder muito tempo, agora piorou,
porque em nome do BRT foram alteradas, canceladas e mudados os números de vários itinerários de ônibus sem nenhuma consulta à população. Eu poderia citar várias linhas aqui, 388, 432, 701, 760, que são linhas importantes que o trabalhador tinha para chegar ou no bairro vizinho ou no centro da cidade, que foram canceladas ou mudadas para dar lucro aos empresários. Então, além da modelagem que precisa ser mudada, tem que ter mais trilho, como é no mundo inteiro, e menos roda. Claro que nós não somos contra o BRT, mas deveria ser complementar e não o transporte principal. Integrar os modais com o transporte aquaviário e o transporte ferroviário, nós precisaríamos ter, de fato, uma negociação com o Estado para ter um metrô de superfície até Santa Cruz e na linha da Leopoldina, que está fechada, ter mais ciclovias na cidade e garantir, inclusive, o aumento da gratuidade no transporte para segmentos sociais que nós estamos propondo, que é o passe livre social, que é para os alunos dos 3 turnos do ensino público, fiéis ProUni, cotistas do ensino privado, cadastrados no Bolsa Família e desempregados da cidade do Rio de Janeiro. Candidato, os dados apontam que a gente tem hoje um déficit habitacional aqui no Rio de Janeiro de cerca de 140 mil moradias. A senhora tem algum plano para poder sanar esse problema? Bom, primeiro que o déficit não é esse, o déficit é maior do que esse. Porque você não pode considerar apenas a ausência de casa, você precisa considerar a inadequação da habitação. Do Instituto Pereira Passos, desculpa, candidato. Não, sim, mas o Pereira Passos... Não estou dizendo que vocês estão errados, não, estou dizendo que os dados que nós temos, considerando o Pereira Passos, o IBGE, os institutos universitários, é porque às vezes só se considera a ausência do teto. Eu estou querendo agregar um conceito para vocês, que é a inadequação. Por exemplo, o IBGE não considera que um barraco de papelão é ausência de casa, e é uma inadequação habitacional ou coabitação ou falta de banheiro que faz com que o déficit habitacional cresça, não é que eu estou falando de habitação de qualidade. Aqui é recurso do governo federal, recursos da cidade do Rio de Janeiro e criar novas modalidades institucionais que criem para o setor privado a contrapartida de construção de habitação popular, o que não foi feito, inclusive, nas Olimpíadas, né, que a habitação popular deixou de entrar no projeto do Porto. Basta olhar que 2 ruas atrás do Porto o drama é imenso, né, que não fez também para regiões populares nem na urbanização das favelas. É necessário cumprir isso com modalidades institucionais, com recursos da cidade e, lamentavelmente, tenho que repetir, o orçamento de 2017 do governo Temer reduziu em 56% o dinheiro do Minha Casa Minha Vida e da habitação popular, o que é muito grave para as cidades e particularmente para a cidade do Rio de Janeiro, que tem um déficit tão elevado. Candidata, voltando ao transporte público, há muitas reclamações de pessoas com deficiência. O que a senhora pretende fazer para facilitar a vida dessas pessoas? Você sabe que esse é o nosso vexame nacional, né? Esse é o nosso vexame, a acessibilidade, tendo Olimpíada e Paralimpíada e não temos uma cidade acessível. Não apenas no direito de ir e vir, mas não é acessível na escola, não é acessível na cultura e nem na saúde. Então, já há leis que obrigam as empresas de transporte a darem acessibilidade à pessoa com deficiência, como também deve dar acessibilidade na calçada, nas estruturas, inclusive, da cidade, inclusive aos cegos, surdos e mudos, não apenas aos cadeirantes ou a outras limitações físicas. Então, é necessário cumprir a lei e não pode haver concessão para nenhuma empresa de transporte que não cumpra a acessibilidade dentro da cidade do Rio de Janeiro. Não se exige porque a prefeitura está capturada pelas empresas de ônibus hoje na nossa cidade. Candidata, para que tudo isso que a senhora e os demais candidatos querem implementar no Rio de Janeiro, é preciso de dinheiro, recursos públicos. Sem dúvida. Como aumentar a nossa arrecadação e diminuir as despesas, se é que este é um problema da cidade do Rio de Janeiro? Eu acho que hoje nós temos um primeiro problema grande e nacional, que é impedir que essa emenda constitucional passe aqui e que o orçamento de 2017 seja aprovado como está. Porque esse orçamento e essa emenda constitucional, ela inviabiliza as políticas públicas e reduz muito o orçamento para políticas sociais que nós ajudamos a construir, que é o Bolsa Família para as famílias titulada nas mulheres, que é o Minha Casa Minha Vida titulado para as mulheres, que são as cotas dentro das universidades, a viabilização das universidades, que é a existência da escola técnica. Eu falo isso porque as cidades dependem muito de recursos federais. No Rio de Janeiro, só em 2015, 2,5 bilhões foram para o Rio de Janeiro no campo da saúde, a partir do governo Dilma. Como também foram, a partir do governo Lula, 786 mil jovens adentraram
o ensino técnico e a universidade. Então, são legados fundamentais que nós precisamos defender e dar continuidade. A arrecadação do Rio tem que aumentar na medida em que a gente tem uma base produtiva real. A base produtiva da cidade é oca. O único braço de acumulação no Rio de Janeiro hoje chama-se especulação imobiliária. Nós precisamos olhar para as cadeias industriais que há no Rio de Janeiro, precisamos olhar para as cadeias de serviço, inclusive no campo do turismo, bares, restaurantes e outras cadeias de serviço que acompanham a cidade. Precisamos olhar para a área de tecnologia, informação e comunicação. São micro, pequenas empresas que podem ocupar toda a região da Avenida Brasil, com a Nova Brasil, que nós estamos propondo. Nós precisamos garantir que a economia da cultura, a economia do audiovisual e a economia da gastronomia possa crescer no Rio de Janeiro. Nós precisamos olhar para o porto comercial da cidade. A arrecadação aumenta com o aumento da atividade econômica e desenvolvimento econômico. Candidata, agora a senhora tem 1 minuto para suas considerações finais. Bom, eu quero nessas considerações finais dizer o seguinte: eu sou médica, sou mãe, tenho 30 anos de vida pública sem mácula, experiência administrativa, e eu quero dar no Rio de Janeiro continuidade a um projeto generoso que foi iniciado por Lula e Dilma no Brasil e que nós temos que dar continuidade na cidade do Rio de Janeiro. E para isso, nós vamos governar sim para toda a cidade, mas vamos olhar especialmente para as mulheres pobres, para as chefes de família e para as suas famílias dentro da cidade do Rio de Janeiro. E vamos montar uma estrutura dentro do nosso governo que integre as secretarias para atuar nos 2 milhões de pessoas que moram em favela e que foram abandonados pela cidade do Rio de Janeiro. Por isso, o que eu posso fazer aqui nesse momento é dizer que mulher não precisa mais ser vice. Mulher pode estar no comando. Eu tenho um negro de vice que representa a negritude dessa cidade, que foi ministro da Igualdade Racial do governo Lula, e pediu voto a você, mulher e homem dessa cidade, jovem e idoso, para o 65, que é o meu número. Candidata Jandira Fegali, muito obrigada. Eu agradeço também Obrigada a você. ao Vladimir, à Tâmara e ao Jonatas. Muito obrigada a todos.